Olá, pessoal! Nosso estudo agora é do capítulo 15 do livro de Marcos. Primeiro, vamos, como sempre, orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, com o coração rendido ao Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor, do Espírito Santo, que é mestre por excelência, para nos ensinar a Tua palavra. Pedimos, Pai, que a Tua palavra dê frutos nas nossas vidas, que aquilo que o Senhor nos ensinar não venha a ser perdido, mas que venhamos a entender, praticar e ensinar para outras pessoas. Desde já te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia de ouvir a Tua voz. Nós te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Marcos capítulo 15. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: "Você não vai responder o que diz de todas essas acusações?" Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o!" gritou a multidão. "Por quê?" quis saber Pilatos. "Que crime ele cometeu?" Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com o manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: "Salve, rei dos judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: "O rei dos judeus." 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: "Ele foi contado entre os rebeldes." O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. "Olhe só!" gritavam. "Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo. Desça da cruz." Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. "Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo." Diziam: "Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo para que vejamos e creiamos nele." Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que quer dizer:
meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, ensopou com vinagre, uma esponja com vinagre, e ergueu um caniço para que ele bebesse. "Esperem", disse ele, "vamos ver se Elias vem tirá-lo daí." Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: "Este homem verdadeiramente é o Filho de Deus." Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria de José viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Esse capítulo, pessoal, é extenso, mas ele fala basicamente da mesma coisa, da crucificação de Jesus. Nele, primeiro nós vemos que Pilatos, que os sumos sacerdotes, os mestres da lei, levaram Jesus até a Pilatos. Por que isso? Porque os principais sacerdotes, os líderes do povo, eles, naquela época, Israel estava sob domínio de Roma, certo? Então, os judeus, eles não podiam executar uma pessoa. Só quem podia fazer isso era Roma. E Pilatos era o líder daquela região, liderava aquela região que estava sob domínio de Roma. Então, quando eles levam Jesus para Pilatos, eles estão levando com a intenção de que Pilatos fizesse a condenação que eles queriam, que era condenar Jesus à morte, já que eles mesmos não tinham poder pela lei de executar alguém, entende? Teoricamente, eles deveriam fazer um julgamento justo segundo a lei de Deus, já que eles tanto se gabavam de ser conhecedores dessa lei. E essa lei mostrava claramente que era necessário um julgamento justo, mas como nós vimos, o julgamento de Jesus não foi justo, ou seja, eles só liam a palavra, mas não obedeciam. Obedeciam aquilo que era conveniente a eles, entende? E aí Pilatos reconhece que o que eles estavam fazendo era por inveja, que Jesus era inocente, tanto que ele pergunta para a multidão, que crime ele cometeu? E a multidão, incentivada pelos mestres da lei, que deveriam defender a justiça, mas não defendiam, mas queriam fazer aquilo que eles mesmos se agradavam, instigaram a multidão a pedir que soltassem Barrabás, um assassino, em vez, no lugar de Jesus, que veio para nos dar a vida. Então, aquele que causou a morte foi salvo e aquele que veio para nos dar vida eterna foi condenado. E aí, por que Pilatos conduz a multidão? Pilatos é conduzido pela multidão a fazer mais um crime, porque ele condenou o inocente à morte, ou seja, algo que ele não conseguiria reverter, para acalmar a multidão. Isso está no versículo 15. Naquela época, isso é um contexto histórico, tá? Naquela época, Pilatos, ele estava, comandando ali a região de Israel, mas aquela região ali, só que o governo dele não era muito aceito e ele não podia desagradar Roma, senão ele perdia o cargo dele.
E por causa disso, ele querendo agradar a multidão, por isso que o versículo 15 fala: para acalmar a multidão, Pilatos solta Barrabás e condena Jesus, sabendo que Jesus era inocente. Então, vocês veem que ele não foi enganado, ele sabia a verdade. E aí, ao longo desse texto, nós vemos que foram tentadas formas de amenizar o sofrimento de Jesus na cruz, né? Foi dado vinho misturado com mirra, que era como se fosse um anestésico, e Jesus recusou. E várias coisas são ditas ao longo desse texto que são previstas no Antigo Testamento. Então, muitos anos antes de Jesus vir à Terra, aquilo ali já estava predito que deveria acontecer. Por exemplo, as vestes de Jesus, Jesus ser humilhado, Jesus ser zombado, as vestes de Jesus serem repartidas, o fato de oferecerem vinagre para Jesus, o fato de Jesus clamar: meu Pai, por que me abandonaste? Isso, na verdade, já estava predito no Salmos 22, né, no Antigo Testamento, em que é dito, né, como nós vimos lá em Mateus, sobre como que se daria a morte do Messias, mas isso não era para a derrota, ao contrário, era para a vitória, para a grande vitória eterna de todos nós. E Jesus foi crucificado por quê? Porque ele era o rei dos judeus. Ali eles levaram Jesus para a condenação, afirmando que Jesus dizia ser o rei dos judeus, para Pilatos se sentir ameaçado, ter o seu poder político ameaçado. Mas ao olhar para Jesus, a situação de Pilatos viu que aquilo era uma forma dos líderes do povo tentarem condenar Jesus. Mas Jesus, de fato, é o rei dos judeus. É o rei dos judeus e de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador e creem nele. E aí, aqui também nós vemos que o quanto Jesus foi zombado, o quanto Jesus foi humilhado, o quanto Jesus foi maltratado. E eles diziam: você não vem para salvar os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Jesus poderia se salvar. Jesus poderia, e ele já predisse isso, gente, ao longo de todo, Mateus, Marcos, a gente tem visto, antes que acontecesse, Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele poderia se salvar, ele sabia o que ia acontecer, era só ele ter dado no pé, né? Se ele fosse só um profeta, ou, como nós sabemos que ele é Deus, era só ele ter mandado anjos virem, destruir todo mundo, acabava com tudo. Ele tem poder para isso. Mas ele não fez, e ele não fez mesmo sabendo. Ele se submeteu a isso tudo. Ele podia sim se salvar, mas ele não se salvou. E ele não se salvou daquilo porque era necessário que aquilo se cumprisse, para que o véu fosse rasgado de cima a baixo. E o que isso representa? Isso representa que o véu que separava nós de Deus foi retirado. Eu já disse isso em Mateus, mas vou reforçar aqui. Quando no Antigo Testamento não era todo mundo que chegava diante de Deus, não se orava: Deus, em nome de Jesus. Jesus nem tinha vindo. Não se chegava direto para Deus: Deus, eu te peço isso. Existia algumas formas disso acontecer. Então, existiam os sacerdotes, que era quem conhecia a palavra. Existia o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes. E uma vez por ano, esse sumo sacerdote entrava no lugar que era coberto por uma cortina, que naquele lugar tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, nós vamos ver quando a gente chegar no Antigo Testamento, basicamente ela manifestava a presença de Deus. E aí, então, só entrava na presença de Deus o sumo sacerdote. E ele tinha que se purificar, se santificar, assim, tinha que estar com a vida muito reta, porque se ele entrasse ali sem estar com a vida reta, ele morria. Tanto que ele entrava com a cordinha no pé, porque se ele demorasse muito era só puxar o cadáver, porque outra pessoa não podia entrar ali, senão morria também. De tão séria que era entrar na presença de Deus. E aí,
Então, as pessoas, elas não tinham acesso à presença de Deus. E essa cortina separava as pessoas da presença de Deus. Só o sumo sacerdote, ou seja, o líder supremo, que poderia entrar uma vez por ano, não era a hora que ele quisesse também não, diante da presença de Deus. E quando Jesus vem, passa tudo o que passou. Ele passa tudo o que passou para que o véu fosse rasgado de cima a baixo. Ou seja, não foi de baixo para cima, não foi o ser humano que rasgou. Foi Deus, lá de cima, que rasgou. Aquilo ali simbolizava que aquela cortina que separava as pessoas comuns, ou seja, que não eram os líderes religiosos, que não eram as pessoas, assim, detentoras de todo o conhecimento da lei, que separava essas pessoas de Deus, as pessoas comuns de Deus, foi rasgado. Foi rasgado por quê? Através do sacrifício de Jesus. Então, através desse sacrifício, eu que sou uma pessoa comum, você que é uma pessoa comum, pode, através de Jesus, ter acesso à presença de Deus, ter acesso a Deus. E por isso que hoje nós não precisamos de outro intermediário além de Jesus para entrar na presença de Deus. Nós podemos ir diretamente, em nome do nosso Senhor Jesus, até a presença de Deus. O único intermediário que a Bíblia deixa claro que existe entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo. Não existe outro. E não existe outro porque nenhum outro morreu em uma cruz por nós. Nenhum outro se sacrificou morrendo por nós. Nenhum outro levou os nossos pecados, pagou o preço da nossa dívida. Por isso que é através de Jesus que nós entramos na presença de Deus. Isso também confirma que nós não precisamos de outras pessoas para entrar na presença de Deus. E por que eu enfatizo isso? Porque às vezes, e eu já vi isso, as pessoas falam assim: ai, mas minha oração é tão simples, quem sou eu para Deus me ouvir? A cortina foi rasgada. Você não é, Deus não te escuta porque você é um líder religioso. Deus não te escuta porque você tem um status na igreja. Deus não te escuta porque você tem vários diplomas, porque você tem um grande status nessa terra. Deus te escuta porque através de Jesus você foi tornado filho dele. Deus te escuta porque Jesus pagou um preço alto para que você entrasse diretamente na presença dele. Entende? Então você pode sim orar, você pode sim apresentar diretamente a Deus as suas orações. E é tão bom, pessoal, desenvolver uma vida de oração, porque você começa a ver Deus respondendo a sua oração. É bom, não tem problema você pedir oração para outras pessoas te ajudarem em oração. Não é isso, isso é bíblico, não tem problema a gente pedir. Mas você não pode só depender de oração de outras pessoas. Eu estou com um problema, eu tenho que correr para alguém orar. Eu preciso de tal coisa, outra pessoa ora. Tudo, sempre outra pessoa que ora. Sabe por quê? O véu foi rasgado para que você tivesse o acesso direto à presença de Deus. E quão bom é você ver Deus respondendo a sua oração. Quão bom é você ver que Deus ouviu a sua voz, Deus ouviu o seu clamor. Quando nós recebemos através da oração de outras pessoas, não é desprezando a oração de outras pessoas, mas você não tem essa experiência de Deus responder você orar. Entende? Tati, mas será que Deus vai responder? Eu não vejo resposta. Pessoal, se você não começar a orar, se você não começar a desenvolver uma vida de oração, você nunca vai ver resposta, porque você não ora, entendeu? Você tem que desenvolver a sua vida de oração, porque ela vai te conduzir a um lugar da presença de Deus que você não imagina, certo? E aí, por fim, do versículo 45 e 47, é falado, que o oficial confirmou que Jesus estava morto, confirmou para Pilatos. Ele tinha certeza para ele falar para Pilatos. Falou também, que foi rolada uma grande pedra sobre a entrada do túmulo e que Maria Madalena e Maria viram onde o corpo de Jesus foi sepultado. Tudo isso é um registro histórico para mostrar que Jesus de fato tinha morrido, para dar certeza disso. E isso é um registro histórico, por quê? Porque Jesus ressuscitou.
Certo, pessoal? Então ele realmente morreu porque ele ressuscitou, certo? Nós veremos isso no próximo capítulo. Um abraço para vocês.